Graça e paz, irmão, da parte de Jesus Cristo. Amém. Nós louvamos a Deus, glorificamos o seu nome por toda a nossa vida na caminhada cristã e também por esses dias que nós temos compartilhado da palavra de Deus através da exposição da palavra e que nesta noite nós estamos, na verdade, encerrando o mês da juventude, alicerçado, e hoje também é uma festa que é a Ceia do Senhor. Eu gostaria de, inicialmente, orar com os irmãos, pedir a Deus a sua direção em tudo que nós vamos compartilhar através do louvor, da adoração e da palavra do Senhor. Senhor Deus, nós aqui estamos mais uma vez agradecidos a Ti, ó Deus, porque Tu tem tido, ó Deus, um cuidado esmerado com Teus servos, com Teu povo, Tua igreja, em especial esta igreja. E que, ó Deus, nós rogamos, ó Deus, nosso rogo a Ti é pela nossa vida espiritual, para que nós estejamos sempre crescendo através do conhecimento da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelos todos que aqui estão, pelos que não puderam estar, e que a Tua bênção alcance a todos. Toma a direção em tudo, ó Pai, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os queridos irmãos para abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, na carta do apóstolo, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 24 até o 29, para assim compartilharmos dessa leitura que será a base da reflexão. Trata sobre o ministério de Paulo na igreja e ela é escrita exatamente nesse capítulo 1, dos versículos 24 até o 29. Diz assim a palavra de Deus: agora me regozijo nos meus sofrimentos por causa de vós e preencho o que está faltando das aflições de Cristo na minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu mesmo tornei ministro, segundo a administração de Deus, que me foi dada para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, agora se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória, a quem nós anunciamos, ademostramos e a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, em Jesus Cristo. Por isso é que eu também, diz Paulo, me esforço de acordo com o seu trabalho, lutando para operar em mim poderosamente. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne, diz esse primeiro capítulo da epístola de Paulo aos Colossenses. Queridos irmãos, Paulo falando com os Colossenses no versículo, a partir desse versículo lido, ele dizia que tinha alegria em sofrer pelos Colossenses e que ele no próprio corpo, ele sentia o mesmo sofrimento e as mesmas aflições que Cristo sofreu pela igreja de Colossos. Nós tivemos pela manhã um texto anterior a esse, exposto pelo pastor Tiago, e ele fez um preâmbulo como pano de fundo, como assim foi tratado, e nós começamos a imaginar como viver, como permanecer, como crescer sem esse conhecimento. Jesus, na sua
natureza, a natureza divina, mas também natureza humana, ele esteve entre nós. E nos chama a atenção, nos reporta a ideia de que nós muitas vezes não queremos estar alegres, nos alegrarmos, nos regozijarmos nos sofrimentos que Jesus fez por nós. Abrindo parênteses, muitas vezes nós fazemos algo para o crescimento do reino e, em tese, na nossa vida espiritual, e quando enfrentamos algum sofrimento, nós às vezes reclamamos, nós muitas vezes questionamos, como se isso fosse algo muito grande. E agora Paulo vai dizer que vai se regozijar no sofrimento daquilo que Jesus sofreu por nós. Eu me lembro de um fato acontecido em Olinda, no qual eu estive mais ou menos presente, porque não estava ali exatamente naquele momento, mas em seguida nós estávamos acompanhando, de que um jovem, ele foi acidentado no carro, numa batida do carro, e que no hospital, ele quando socorrido no hospital da Restauração, a mãe dele, crente em Jesus, uma mulher de Deus, sentava ali, naquela bancada que tem na entrada da emergência, e ela lamentava e chorava e questionava por que o filho, por que essa dor. Era o único filho que ela tinha. O acidente foi em frente à casa dela, nada ela pôde fazer, só recebeu a notícia, e agora estava diante de um fato, que o filho poderia não mais voltar para casa, e a dor era muito grande. Mas quando nós estávamos ali, ela disse, eu estou desesperada, porque Deus permitiu isso e tal, e nós oramos, e daqui um pouco, algumas pessoas da igreja chegaram, e ela por algum momento, ela para, e ela olha para o redor, não podia ver o filho que estava numa sala de cirurgia, no bloco cirúrgico, e a notícia é que não tinha chance, a chance era de muito pouca. E aí depois ela para e diz, para a gente fazer aqui o contexto, eu não preciso estar assim. E a gente pergunta, por que essa mudança, não é? E ela disse, porque Jesus teve um sofrimento muito maior para que eu fosse salvo. A minha dor pelo meu filho, ela é grande, mas não chega perto do sofrimento que Jesus teve por nós. Irmãos, quando a gente vê uma situação dessa, nós começamos a entender que a nossa vida é uma vida já tratada, programada através da salvação em Cristo Jesus para seguir ao Mestre. Quando esse texto diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos, mas por causa de vós, Paulo falando, e preencho o que está faltando das aflições de Cristo na minha carne, pelo seu corpo. Que corpo? Que é a igreja. É muito sério quando nós vemos essa palavra, porque muitas vezes nós tratamos a igreja como uma instituição, algo institucional, algo que a gente faz parte como membro de uma sociedade ou de uma associação, daquilo que a gente cumpre em vir para a igreja unicamente para participar de um culto. E agora a gente percebe que Paulo olha de uma forma diferente, porque ele está olhando da forma que devemos olhar, como a palavra nos ensina, que é e será. Porque a Bíblia, ela não tem erro. Ela não tem nenhuma solução de continuidade. Ela é e só é. E o sofrimento de Jesus foi por mim e por você e pela igreja, que é o seu próprio corpo, o corpo de Cristo. Assim diz o apóstolo Paulo. Me dá continuidade falando da qual eu me tornei ministro segundo
a administração de Deus que me foi dada para cumprir a palavra de Deus. Nós entendemos nesses dias que toda honra, toda glória é para o Senhor. O que eu faço, não faço para mim. O que eu sou, não sou para mim. Tudo é para Deus e é de Deus. E muitas vezes nós estamos muito apegados a essas questões de que eu falo que é o quinto evangelho, do que eu sou, do que eu posso, do que eu faço, do que eu quero. E isso está muito distante de uma vida cristã. Quando o pastor, no sábado, o pastor Tiago falou de que quando ele falou os 5 aspectos da salvação, e um deles era exatamente de amar o outro, de amar a igreja, porque somos todo o corpo de Cristo. E se nós não amarmos uns aos outros, nós não estamos cumprindo um dos requisitos para a salvação. E agora nós começamos a entender que da qual maneira, né? Como Paulo foi chamado, nós não fomos chamados. Eu achei interessante a palavra quando disse que não é para pastor, não é para diácono, é para todo aquele que crê em Jesus e entregou sua vida para Ele. Então, o ministério da reconciliação, o ministério que nos leva à salvação pela esperança, é porque é de Deus, é porque é dele. O mistério em que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, agora se manifestou aos seus santos. Agora, Paulo fala aos Colossos, e até eu fiquei pensando aqui, quando o pastor estava pregando de manhã, que seria muito interessante os irmãos, quando puderem, adquirir um mapa, não é? Bíblico, porque às vezes está falando das igrejas, e na cabeça da gente, quem não conhece, não tem ideia de distância, qual é a linha geográfica. E é interessante que essas igrejas, né, de Efésios, Colossos, da igreja esqueci o nome da igreja agora, muito falada, que ela tem uma linha geográfica quase que com uma linha reta, não chega a ser reto, e todas eram vizinhas. Quando se escreveu essa carta de Colossos, não se escreveu diretamente para os colossenses, como já foi até falado aqui. Mas houve uma necessidade para, por exemplo, uma pessoa escreve uma carta para aqui, falando do perigo que está sendo através pelas as heresias que estão acontecendo, e não foi diretamente para aquela igreja PIB, a primeira, mas achou necessidade que essa carta chegasse até lá também. Até porque não foi Paulo que fundou a igreja dos Colossenses, os Colossos. Mas essa carta tinha uma necessidade grande porque a abrangência era grande do gnosticismo, já falado aqui pela manhã, que eram heresias pregadas. E a preocupação de Paulo. Epáfras, sim, era que tinha ligação direta com os Colossos, os Colossenses. E Paulo vai dizer aqui que esse mistério que esteve oculto, né, desde os séculos e em todas as gerações, agora se manifestou aos seus santos. Essa pregação, essa palavra, ela é atual. Porque da forma que era no passado, hoje, uma série de heresias, ela continua ainda atingindo as igrejas. Hoje nós temos muitos movimentos adentrando nas igrejas. Nós temos conhecimento de uma tentativa de um evangelho que no evangelho verdadeiro é anátema, como a palavra diz, e que as pessoas têm absorvido como se assim fosse verdadeira. Portanto, trazendo aquela palavra da manhã, que nosso inimigo não são as coisas que estão acontecendo, mas sim a forma como tem sido pregada a palavra. E essa palavra, quando não está sendo pregada verdadeira, ela tem atingido a muitos que até pensam, que imaginam que conhecem a Bíblia. Porque conhecer a Bíblia é um fato, assim, eu poderia dizer que é um fato muito comum. Qualquer pessoa, e hoje,
a teologia, por exemplo, ela está em tudo que é lugar. Você abre os sites, você entende teologia. Hoje, qualquer pessoa, independente de ser evangélico, pode fazer um curso de teologia. E aí vai fazer a coisa do jeito que entende e vai abrir uma igreja numa esquina e vai pregar da sua forma, as suas doutrinas, e as pessoas em busca de preencher o seu ego, a sua vontade, talvez a sua vida financeira, que muitas oferecem, vão caminhando para o lugar errado, o lugar que leva à perdição. E aí a necessidade de aplicação da palavra verdadeira para que nós saibamos, e essa responsabilidade é nossa, o corpo de Cristo. É nossa. Então não tem como tutubiar, não tem como sair da linha, do caminho. Nós precisamos de, dentro dessa palavra, entender que nós precisamos de combater aquilo que é mal para trazer prejuízo à palavra do Senhor. E esse mistério, que ela é bem atual, mas para a época, também já era dificuldade. Alguém disse para mim, pastor, mas está lutando aqui, porque esses dias úteis nós temos tido muitas questões políticas, econômicas, mas também do ponto de vista social e até do ponto de vista relacional, o LGBT, que é mais, não sei o que, tudo tal. Eu disse, meu querido, se você ler a Bíblia, você vai ver que essa coisa não é nova. Essa coisa não é nova. Quando aconteceu o dilúvio, Noé, na época de Noé, já estava acontecendo essas coisas. Sodoma e Gomorra era uma coisa triste. Já existia isso. O que acontece é que a geração cresceu, a população, o volume populacional é de um crescimento grande, e aí as coisas têm mais propósito, né? No meio da população, em todo canto. Então, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual e ela não muda. Ela não muda. E como o pastor falou de manhã, nós às vezes pensamos que somos eternos. Eterno é Deus. Nós vamos caminhar para uma eternidade de Deus. E é por isso que Paulo vai advertir aquela igreja, assim como outras igrejas, que também essa carta chegou até lá. E aí segue falando aí no versículo 27, se dirigindo aos Colossos, Deus quis fazer conhecer a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança, alguém diz assim, a esperança é a única que morre, é a última que morre, né? Errado. A esperança nunca morre. Nós morremos, mas a esperança morre, porque a esperança é Jesus. É nele que nós depositamos toda a nossa ansiedade, toda a nossa vontade, tudo aquilo que nós temos como percepção, porque ele é a esperança viva, é a esperança daqueles que creem que foi criado a salvação através do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz. A quem nós anunciamos, demonstramos a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Quem? Quem é que apresenta? Deus colocou essa responsabilidade sobre cada um de nós. Não tem, irmãos, nenhuma condição, como foi falado, de sermos regenerados sem fé e vice-versa. A esperança é algo que nós adquirimos a partir da convicção que Jesus, ele é o nosso Salvador e que nós estamos nele, assim como ele está no Pai. A esperança, ela é algo que deve ser pregado a todos aqueles que ainda não têm conhecimento de Cristo Jesus. Aos que Deus quis fazer conhecer a gloriosa riqueza desse mistério entre os gentios. Cristo em vós,
Faço um parênteses aqui. Essa palavra nesse texto e nesse contexto. Cristo em vós. Agora nós percebemos o valor e a necessidade de estarmos de verdade fazendo a vontade de Deus. Nos apresentando prontos para a batalha. Porque se nós não tivermos Cristo em nós, nós não vamos fazer conhecer àqueles que têm necessidade de salvação eterna. É preciso que nós estejamos em Cristo, realmente Jesus. Para estar em Cristo Jesus, nós temos uma série de adjetivos, ou de aspectos, na verdade, aspectos, para viver essa verdade. Primeiro, precisamos estar em comunhão com Deus. Mas antes de estar em comunhão com Deus, nós precisamos de estar em adoração em Deus, com Deus. Nós precisamos de estar vivendo a palavra do Senhor. Nós não precisamos de nenhuma outra literatura, a não ser para uma ajuda acadêmica, mas para a vida espiritual, a não ser a palavra de Deus. É única e suficiente. Nós queremos sempre dar um jeitinho de fazer um enfeite no bolo, mas não precisa. O que eu, como servo de Deus, e todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que já têm convicção de salvação eterna em Cristo Jesus, que está caminhando para a santificação em Cristo Jesus, e que a esperança é viva pela fé em nós, é preciso estar em Cristo Jesus. E se nós não tivermos perfazendo esse caminho e praticando essas palavras, nós não teremos condições de levar alguém a Cristo Jesus. Porque a nossa vida é testemunho. E agora a responsabilidade é grande, porque a palavra diz aqui que precisamos e temos essa responsabilidade de anunciar, de demonstrar, de ensinar a todo homem. Essa responsabilidade não é minha só. Não é só do líder da igreja. Não é só dos líderes da igreja. Não é só dos líderes da organização. É de cada um que já entregou sua vida para Jesus. Há uma necessidade de esforço para aprender a palavra. Muitas vezes nós queremos... Outro dia eu estava conversando com relação à questão da obesidade, de doenças que têm aparecido, principalmente doenças psicológicas, emocional, por conta das mudanças das nossas práticas de vida nesse século. Hoje nós sentamos no sofá da casa, tem uma TV lá na frente, a gente tem de posse um controle. Se tiver mais algum aparelho, a gente tem 2 controles. Nós cruzamos a perna, colocamos numa almofada e de lá a gente fica controlando tudo e não sequer tem como sair dali para apertar o botão, que as TV ainda saem com um botãozinho, né? E a gente não tem. E eu brincando, dizendo isso, dizia que as mulheres me permitam, depois eu vou sair por aqui, vocês não me peguem, mas que muitas mulheres hoje, né? A maioria das mulheres ficam mais em casa, muitas não fazem exercício, não vão à academia, não fazem caminhada, e a tendência é de ficar mais fortinha um pouquinho, não é? E como faz falta aquela prática do passado, onde as mulheres iam para o tanque de roupa, ou para o lajedo da minha mãe, minha avó ficava batendo no lajedo a roupa, e fazia um exercício, né? Batendo por canto, para depois fazia musculação, né? E quando estendia a roupa, baixava, pegava a roupa, colocava em cima do varal, depois descia, voltava, e quando era no tanque, ficava se movimentando no tanque, tirando a barriga ali, né? Fazendo aquele exercício. E por que eu estou falando isso? Porque o Evangelho de Jesus é bem parecido com essas coisas populares, essa ilustração que eu estou falando aqui, bem popular. É o exercício diário de um contato direto com a palavra. Não só basta ler, mas é preciso também meditar.
Mas meditar também não é tudo, é preciso buscar a direção do Espírito Santo de Deus. E se tiver que ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e eu tenho certeza que Deus, através do Santo Espírito, vai iluminar para entendermos o que é que Deus quer falar a cada um de nós. A igreja, no contexto universal, ela tem sofrido muito por isso, porque é rotulada com o nome de religião, de denominação, e às vezes tá. Eu amo a minha denominação, eu defendo a minha denominação, mas eu não vou entrar no céu por conta da minha denominação. E no céu também não vai entrar um diácono que tem 50 anos de igreja, nem um pastor que pregou e tem milhares de pessoas que se converteram na sua pregação. No céu só vai entrar, irmãos, todo aquele que foi lavado com o sangue precioso de Jesus na cruz. E aí nós vamos ter algumas surpresas no céu. Não vai ter bandeira. E é por isso que Paulo chama a atenção dos colossos. Porque assim como naqueles dias, nesses dias também ocorre a mesma coisa. E se nós não tivermos cuidado, a igreja vai ter problemas, muita dificuldade. Já tem muita igreja tendo dificuldade. Porque tem aparecido uma série de grupos de religiosos, e eu vou emplacar essa palavra, de religiosos. Esse aqui é o grande problema. De religiosos, que pregam religiosidade, institucionalidade, e segue por aí. E aí o importante é que tenha uma igreja, muita gente na igreja, que seja os melhores eventos na igreja, enfim, mas que não tem tido cuidado com permanecer na palavra. A palavra de Deus, ela é clara, é transparente, é diretiva, não tem nenhuma sombra de dúvida. E seguindo, já terminando, o texto vai falar: por isso é que eu também, dizia o apóstolo Paulo com autoridade de apóstolo, eu também me esforço. E me esforço de acordo com o trabalho, com o seu trabalho, lutando para operar em mim poderosamente. Primeiro eu dou uma paradinha aqui, né? Esforço, me esforço. É preciso esforço. Como já foi falado pela manhã, a salvação, ela é sistemática. Salvação, estou salvo, acabou. Eu já estou salvo. Não é bem assim. Nós, enquanto salvos, nós caminhamos para um processo, na verdade, de santificação. Então não podemos parar. É ativa, é uma tocha, como a tocha que tem nas Olimpíadas, que sai correndo por tudo que é lugar, acesa, e fica acesa para acender a próxima tocha quando tiver a outra Olimpíada. Então nós somos essa tocha que não apaga, que ela permanece, acendendo outras tochas. E vai assim, até Jesus voltar. Eu vejo que nesse século, no passado já tinha, né? A gente já está vendo aqui, mas nesse século o esfriamento é grande. Tem sido grande esfriamento. Nós temos a igreja como algo, como já falei anteriormente, que chega, cumpre o papel, depois vai embora, segue-se a vida secular e nada acontece. É como se nós passássemos necessidade de alimento. Ninguém consegue tomar um café da manhã e depois passar vários dias sem comer nada. Eu saí de casa, não jantei. Já é prática minha, só janto depois que volto da igreja. Mas eu vou jantar. Mas por que não acontece isso? Com alimento espiritual. De que eu tenho necessidade incessantemente de me alimentar. E diz aqui a palavra, Paulo dá essa ideia de alimentar os outros. E para que eu faça isso, eu preciso ter um esforço.
Quando nós fazemos treinamento de casados para sempre, nós sempre falamos das 3 estações. A primeira estação é do novo convertido, que é o bebê, que vai aparecer muitos papais e mamães na igreja, no convertido, para dar a alimentação bem tranquila, leve, uma mamadeira, um leitinho e tal. Quando chega a segunda estação, que ele já vira um adolescente, aí ele também ainda não tem como fazer sua alimentação, mas já tem poder de escolha. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, mas aceita o que dão para ele. Mas quando chega na terceira estação, aí ele já é adulto espiritualmente falando. Ele agora não tem mais necessidade de estar recebendo esse alimento. Ele vai providenciar alimento para os próximos mais novos. E se a gente não andar por esse caminho, irmãos, tem muita gente ainda bebê dentro das igrejas, que vive churumingando, lamentando, buscando alimento ainda nos outros. Já tem idade, já é barbudo, feito eu, e ainda, irmão, ore por mim. Irmão, olha, minha vida está assim. Já é o tempo suficiente para ele agora estar alimentando o outro. Paulo vai dizer, e agora eu me esforço. Por isso é que eu também me esforço, de acordo com o seu trabalho, e com muita lutando, para que eu possa operar em mim poderosamente. Não podemos operar poderosamente se nós não trabalharmos, não nos esforçarmos, se nós, na verdade, não lutarmos por esse evangelho. Que evangelho? O evangelho vivo, o evangelho presente, o evangelho de transformação, o evangelho que muda, que cura, mas em tudo traz salvação eterna em Cristo Jesus para aqueles que ainda não têm a salvação. E de quem é essa missão? Primeiro, nós aprendemos ontem que devemos agradecer pela salvação e amar os irmãos. Porque esses irmãos fazem parte do corpo que eu faço parte. Eu sou membro do corpo de Cristo. E nós não podemos ter, vamos dizer assim, uma palavra bem rasteira, intrigado dentro do mesmo corpo. E são os caminhos que nós vamos iniciar a salvação. Primeiro, agradecer a Deus sempre pela salvação. Depois, nós vamos amar uns aos outros no amor de Jesus, porque somos um corpo só. E aí se inicia o processo de santificação. Mas não fica só para nós. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, irmãos. Se converter, aprender, ensinar, ademoestar, se esforçar, trabalhar para ajudar, operando poderosamente para que todos venham a se render a Cristo Jesus. Os dias são difíceis. É fácil a gente olhar a Bíblia e mostrar Deus fazendo os milagres, né? Essa semana eu estava vendo aquela questão lá do frutuar do martelo, né? Do machado. E eu comecei a pensar, Deus não poderia fazer diferente ali, né? Porque o machado era ferro com madeira, né? Madeira não afunda, flutua, e ferro não flutua, afunda. E ele jogou aquela... Mas eu chego à conclusão do seguinte, tudo que Deus faz não é para o benefício nosso, entenda isso. O benefício de Deus para nós, Ele já fez. E está proposto a cada um de nós. Que é seguir rumo aos céus. Enquanto na terra, proclamar a palavra do Senhor e viver uma vida digna de servo. E aí vem os parâmetros onde nós já aprendemos e conhecemos. Mas o que Ele faz, mesmo que ainda sejam os milagres, Ele vai apresentar uma série de milagres na Bíblia. É para mostrar o poder dele sobre nós. Nesses dias nós vamos estar falando num tema
o poder de Deus nas conferências. É o poder de Deus. Se você está aqui, é o poder de Deus. Se você está vencendo na vida, é o poder de Deus. Se você não foi curado e Deus levou, é o poder de Deus. Se você está vivo, está aqui, é o poder de Deus. A salvação é de Deus. Nós somos contemplados por ela, através do sacrifício de Jesus. Então nós podemos e devemos necessariamente mudar o nosso jeito, o nosso perfil, a forma de vida. Nós não vivemos para fulano, nem beltrano, nem palito de igreja. Nós vivemos para Cristo Jesus. E amando uns aos outros, nós vamos estar nos esforçando, trabalhando para que o nosso irmão, o nosso próximo, seja por demais abençoado. Ou seja, estaremos operando, lutando poderosamente, unicamente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Deus tem trabalhado na nossa vida. Quero agradecer a Deus pela nossa juventude. Quero agradecer a Deus por cada um aqui. Por tudo que nós temos feito, nós temos nos esforçado. Mas, irmãos, me perdoe. E isso eu falo para mim. Eu não costumo pregar para os outros. Eu costumo pregar para mim em primeiro lugar. E se essa palavra não servir para mim, não vai servir para ninguém. Ela precisa servir para mim. E essa palavra, ela mexe comigo. Nós ainda temos muito o que fazer. Ah, pastor, mas a gente faz. Eu não estou dizendo que a gente não faz. Até seria. Mas nós precisamos fazer. Mas só precisamos de fazer. Certa vez eu vi um cidadão no cais do Apolo, no cais ali no... Como é que chama? No Recife Antigo. E ele, fortão, com a camisa enrolada aqui, todo suado, sentou no restaurante, quem chama, aquele restaurante que é aberto ali, e ele pediu a comida e a pessoa encheu o prato e ficou desse tamanho. E alguém chegou e disse, rapaz, você não está enxergando nem o outro que está do outro lado da mesa. Ele disse, se você fizesse o que eu faço, você não diria isso. Que hoje ainda tem que carregar, não me lembro a cifra, vários sacos de, não sei de que era, para colocar no navio, no container. Ou seja, ele disse, para que eu possa trabalhar dessa forma, eu tenho que me alimentar bem. Talvez para mim aquilo seria um prejuízo grande. Talvez eu logo ia ter um problema sério. Me alimentar com aquele montão. Mas para ele fazer aquele serviço tão pesado durante o dia todo, aquilo ali era como se fosse um lanche de um hambúrguer que eu comesse aqui. No reino de Deus, nós... Hoje o pastor falou sobre transbordar um copo, não foi? Até me lembrando disso, eu estou trazendo essa outra ilustração. Nós precisamos de estar sempre nos alimentando com um prato cheio, esborrando da palavra. Porque não vamos conseguir, vamos ser fracos para conseguir transmitir essa palavra para os demais. E isso está num contexto geral. Andar na presença do Senhor, examinar as palavras, meditar na palavra, a orientação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, fugirmos da tentação, não deixar o diabo nos conduzir, porque há muito crente deixando o diabo conduzir. E pastor, está sendo conduzido pelo diabo. É crente em Jesus Cristo, não vai perder a salvação, mas está sendo enganado. O diabo não é enganador, mentiroso? Aí você está ouvindo uma voz aqui que não é de Deus e cambaleando, querem sair do caminho. Escute a voz de Deus. A palavra diz que eu sou o bom pastor e as ovelhas ouvem a minha voz. E as que ouvem a minha voz me seguem. Nós não podemos ter dúvida da voz do Senhor na nossa vida. Escutemos a voz do Senhor.
e sejamos práticos em discernir qual é a voz do Senhor. E em tudo seguir a voz do Senhor. E é esse o caminho. Não tem mais nada nessa vida aqui não, gente. Aqui a gente já perdeu tudo. Sabe os caras que assaltam? Perdeu. É assim que eles assaltam? Perdeu, sai. Jesus já disse para a gente. Perdeu. Esse mundo não é mais de vocês. Vocês agora estão nas regiões celestiais. E esse é o segmento da vida cristã, da igreja e de tudo aquilo que Deus tem proporcionado por nós. Que Deus nos abençoe.